A seguir, Hora da Notícia. Governo gaúcho divulga estudo sobre a movimentação migratória do estado e o resultado é preocupante. Uma obra na central de triagem e transbordo de Passo Fundo vai aumentar a capacidade de reciclagem de resíduos da cidade. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente, que vai falar sobre a reutilização de materiais. Novas estratégias de avaliação para estudantes dos cursos da área da saúde da UPF. Um encontro discutiu esse tema aqui na universidade. E ainda a Associação Passofundense de Cegos completa 20 anos de atuação na cidade. Hoje é quarta-feira, é 17 de julho, é hora da notícia. A gente começa essa edição com uma informação em defesa do consumidor. O site Não Me Perturbe já recebeu mais de 620 mil cadastros desde que entrou em operação na terça-feira. A iniciativa é das operadoras de telecomunicações e atende a uma determinação da Agência Nacional. O site, conforme o endereço que aparece aí na sua tela, é um canal no qual podem se cadastrar pessoas que não desejam mais receber chamadas de telemarketing, apenas de serviços de telefonia, dados e de TV paga. Os métodos usados para avaliar os estudantes foram tema de um workshop aqui na UPF. Durante 2 dias, professores dos cursos envolvidos na área da saúde se reuniram para discutir e aprender novas estratégias de avaliação. Na sala, representantes dos cursos de medicina, medicina veterinária, farmácia, enfermagem, serviço social e educação física, todos cursos da UPF. Eles estão atentos ao workshop que debatia as chamadas avaliações programáticas, ou seja, como aplicar da melhor forma os princípios e métodos da avaliação educacional. Professores da UPF participaram de uma atividade lá na USP em Ribeirão e a partir dali ficou definido que seriam realizados esses workshops locais com o objetivo de a gente conseguir fazer um processo de multiplicação em relação à formação dos professores, visando constituir um programa de avaliação do estudante, considerando tanto a avaliação somativa, que é aquela que vale nota, quanto a avaliação formativa, né, que vai fazer toda a diferença, né, no processo de acompanhamento do desenvolvimento das atividades dos estudantes. Essas avaliações elas são muito assim pontuais, são muito às vezes punitivas, né, que leva aquela coisa, vamos dizer, não é só punitivo, mas é o prêmio e castigo, né, passa ou reprova, né, e a gente precisa passar a fazer uma avaliação do estudante que seja mais formativa, que acrescente para ele, que mostre para ele aonde que ele precisa melhorar e mostre também o que ele está fazendo bem feito e que precisa ser reforçado, mantido. A atividade é realizada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, através do patrocínio de um conselho norte-americano de examinadores médicos. O que se observa em muitas escolas brasileiras, né, é que mesmo o estudante tendo muita atividade prática, a avaliação ainda é tradicional, lápis e papel para saber o que ele sabe e não como ele se relaciona, entendeu? Então essa que é uma mudança importante. Então você introduzir no ambiente de prática e de treinamento métodos que permitam que você avalie também essas outras dimensões da formação do estudante. A atividade é voltada principalmente para a área da saúde, já que grande parte dos conteúdos são práticos. Provas escritas de conhecimento. E o estudante ou o profissional da saúde, ele tem que adquirir competências ou habilidades que extrapolam, como, por exemplo, se comunicar bem com o paciente, né? Habilidades assim, de orientar o paciente, habilidades que dizem respeito aos hábitos profissionais dele, né? Então a gente precisa expandir, né, a avaliação. A ideia é que após o workshop, cada curso decida a melhor forma de aplicar os métodos que foram apresentados, para que, depois de um ano, um novo encontro analise os resultados.
O objetivo central do projeto é realmente que se possa, nas instituições participantes, elaborar um programa de avaliação, considerando, então, o que vai ser avaliado, em que momento, com que instrumentos, de que forma, e qualificando o corpo docente dos cursos para isso, né? Porque hoje, em geral, isso está presente nos projetos pedagógicos, mas é muito uma decisão individual de cada professor em cada disciplina. Então, a grande ideia é que a gente possa realmente pensar de uma forma muito mais ampla e institucionalmente, né, como que vai se dar esse processo de avaliação. Apenas 3% do lixo de Passo Fundo é reciclado. Esse índice é baixo, mas se fosse maior, olha, poderia contribuir e muito para melhorar o trabalho da central de triagem e transbordo e também, é claro, iria melhorar o meio ambiente. A central vai ganhar agora um novo pavilhão e uma nova esteira. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esta ampliação é o secretário municipal de Meio Ambiente, engenheiro ambiental, Rubens Astolfi. Seja muito bem-vindo, secretário. Quero começar lhe pedindo qual é a produção hoje diária ou mensal de lixo em Passo Fundo. Isso, hoje o município ele produz 4.200 toneladas por mês, que equivale a 160 toneladas por dia de resíduos, né? Traduzindo em caminhões, são 6 carretas de 4 caminhões... toneladas por mês. Por mês. Por mês. Isso, por dia, 160 toneladas por dia, que equivale a 6 carretas, carretas de lixo por dia. De todo esse volume, que parece imenso pela tua fala, apenas 3% aproximadamente é separado e reciclado. Os 3% são contabilizados através das 4 cooperativas de reciclagem que nós temos na cidade, né, que é uma média que vem sendo praticada há anos. Ela teve uma leve alta, né, um leve aumento assim, nos últimos anos, mas é uma média muito parecida com a média nacional e outras cidades do mesmo porte de Passo Fundo. Que impacto traz essa novidade, essa nova esteira e esse novo pavilhão? Nós estamos instalando, então, na usina de reciclagem uma nova esteira com a construção de um novo pavilhão, que vai minimamente duplicar a capacidade de reciclagem de resíduos lá naquele espaço, porque hoje nós trabalhamos, a cooperativa que trabalha lá, que é a cooperativa Recibela, trabalha com uma esteira, então agora eles vão ter 2 esteiras com as instalações adequadas para fazer esse trabalho, então a expectativa é que se duplique ao menos a capacidade de reciclagem. A gente pode pensar em 6% imediatamente, então, já que o atual é 3%? A meta, né, é essa. É claro que isso vai acontecer de forma gradativa, né, com as condições que a cooperativa vai se adaptando à nova esteira, à nova estrutura, também isso vai acontecer de forma gradativa. Secretário, isso implica também em novos postos de trabalho? Sim, de forma gradativa a cooperativa vai ampliando, né, por ter um novo equipamento. A expectativa é que a renda dos cooperados subam e com isso eles consigam incorporar mais pessoas nos trabalhos. Nós não estamos falando aqui de servidores do município que serão contratados para esta função, porque a modalidade lá é de cooperativa. Isso, a prefeitura contrata a cooperativa Recibela, já há quase 2 anos vem fazendo esse trabalho. Então a cooperativa ela vai inserindo novos sócios na sua estrutura à medida que a renda vai aumentando e a capacidade de reciclagem também aumenta. Passo Fundo hoje recicla 3%, a meta é 6%. Se a gente comparar isso a cidades de porte parecido ou a médias nacionais, em que situação a gente está? É muito parecido com várias cidades. Muitas cidades não têm esse nível de reciclagem que nós temos aqui, mas poucas cidades têm algo mais que Passo Fundo. Então, é uma situação semelhante em todas as cidades, porque o modelo de reciclagem é o mesmo, né? Em todas as cidades, boa parte delas que têm reciclagem trabalham com cooperativas e as coletas seletivas também são de forma experimentais em alguns locais, né? Dificilmente uma cidade tenha na sua totalidade a coleta seletiva como nós não temos em Passo Fundo. Com que recursos estão sendo feitas essas ampliações, como o pavilhão e a aquisição da esteira? O recurso dessas obras é do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsã e também do município.
Bom, as pessoas muitas vezes não têm uma ideia correta do caminho que percorre o lixo depois que você coloca lá no cestinho na rua, que passa o caminhão do lixo. Eu queria muito lhe pedir para rapidamente explicar em que condições esse lixo, essa sacolinha de lixo chega na cooperativa. É fundamental a participação de todos, né? É óbvio que os equipamentos de reciclagem, a cooperativa é importante, mas as ações individuais nossas dentro das nossas residências é que vai traduzir em capacidade de reciclagem. Então, a separação dentro da residência, na nossa casa, facilita, porque o saquinho de lixo, é bom falar, ele chega igual como a gente colocou na lixeira, né? O caminhão ele coleta e leva lá na usina de reciclagem, onde passa em cima de uma esteira e a cooperativa faz a triagem. Então, a separação dentro da nossa residência ajuda muito a cooperativa que está trabalhando. O saquinho, a sacola, ele não vai chegar esmagado. Ele chega do jeito que a gente entregou. Então, se eu colocar no mesmo lixo uma caixinha de leite vazia, limpar a erva mate, colocar a cuia, a erva mate que estava na cuia ali, já não se pode aproveitar essa caixinha de leite. Isso, o ideal é que as pessoas separem minimamente em resíduo orgânico e o resíduo reciclável, que aí é o PET, a caixinha de leite, o papelão em outra sacola para a cooperativa conseguir fazer a reciclagem. Secretário, só para a gente fechar aqui, Passo Fundo não tem ainda a coleta seletiva, mas tem uma ação piloto que acontece em alguns bairros da cidade. Nós já temos 6 bairros com coleta seletiva em dias alternados da coleta convencional de resíduos e também no centro da cidade, onde temos os contêineres azuis e laranja que são coletados de forma separada. Mas é importante reforçar que é preciso que cada um faça a sua parte, coloque no container azul o conteúdo que tem que ser especificamente para aquele espaço. É fundamental para a cooperativa conseguir fazer a reciclagem, para os equipamentos que estão sendo instalados funcionarem e as pessoas separarem os resíduos nas suas residências. Obrigada mais uma vez, bom trabalho. Agradeço. Obrigada. E olha, o governo gaúcho divulgou um estudo sobre a movimentação migratória do estado e o resultado é preocupante de uma maneira geral. Quem vai explicar melhor para a gente é a Zulmara Colucci. O que exatamente preocupa, Zulmara? Isso mesmo, Thaís. Eu vou chegar lá, mas antes vou falar de Passo Fundo, tá? Porque Passo Fundo está entre os 20 municípios gaúchos com maior crescimento populacional absoluto entre 2010 e 2017, registrando um movimento migratório positivo. O município teve um crescimento populacional de 5,65% neste período e ganhou 10.662 habitantes. A informação ela integra o estudo divulgado pela Secretaria de Planejamento sobre o movimento migratório e o quanto esta transição demográfica gera impactos, tanto do ponto de vista econômico, como em termos de desafios de políticas públicas para os próximos anos. Passo Fundo é uma exceção perto do resultado geral do estado. Com a menor taxa de crescimento populacional do país, o Rio Grande do Sul vê o percentual de idosos aumentar, ao mesmo tempo que diminui o número de pessoas que integram o grupo de idade potencialmente ativas. Esse movimento demográfico tem causas que vão além da baixa natalidade e da maior expectativa de vida dos gaúchos. Ele demonstra que o estado não tem se mostrado atrativo para reter pessoas, especialmente os mais jovens. No período do estudo, o estado perdeu mais de 700 mil pessoas para outras regiões. Agora, Zulmara, por que Passo Fundo tem esses números, mesmo estando em uma região com dados bastante negativos? Olha, Thaís, o resultado positivo de Passo Fundo ele contrasta com o desempenho da própria macro-região onde o município está inserido, que é o Noroeste. Essa macro-região, no período de 2010 a 2017, perdeu mais de 50 mil pessoas. Passo Fundo ganhou 10 mil. E o que vem sustentando esse resultado para Passo Fundo é o fato de que a cidade cada vez mais se consolida como uma cidade polo regional na área da saúde, na educação e em serviços como comércio. O município atrai para si uma população superior a 1 milhão de habitantes. Muitos vêm para cá para estudar e acabam ficando. Outros decidem pela oportunidade de emprego ou acesso à área da saúde. Por enquanto, então, estamos bem. Que bom, Zulmara. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigada, a gente Thaís. te espera aqui no Hora da Notícia amanhã. Com Obrigada. certeza. A Associação Passo Fundense de Cegos está completando 20 anos com um importante trabalho de inclusão e é o que nós vamos mostrar depois do intervalo.
Passo Fundo tem mais de 4.300 pessoas cadastradas hoje na fila da casa própria e cerca de 70 áreas com ocupações irregulares, das quais 19 são de preservação ambiental. Para ajudar essas famílias, que na maioria dos casos está em situação de vulnerabilidade social, existem projetos voluntários como o Brasil Sem Frestas. Agora, será que essa é a solução ou faltam políticas públicas? O programa Painel de ontem à noite debateu esse assunto. Hoje tem reprise do programa às 11 da noite e tem ainda uma última exibição amanhã às 10 da noite aqui pela UPF TV. Você também pode acessar a todo o programa na página da UPF TV no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. A gente mostra agora um trechinho de como foi a discussão ontem à noite. As famílias mais necessitadas, elas se encontram em áreas ocupadas. São áreas que não pertencem a elas. São áreas ou do poder público, municipal, estadual, Corsã, como nós temos aqui em Passo Fundo, né? Ou áreas particulares, né? Então, o poder público não pode levar determinadas políticas públicas e infraestrutura dentro de uma ocupação, dentro de uma invasão, né? A menos que tenha autorização legal para isso, né? Então, muitas vezes nós tomamos conhecimento da necessidade, nós temos o conhecimento da necessidade, porém estamos impedidos de chegar até lá. Acho que é importante frisar também que a sociedade civil ela tem um outro papel importante, que é o controle das políticas sociais, né? Então, assim, por mais que a gente saiba que as políticas devem ser desenvolvidas pelo Estado, a sociedade civil, conforme legislação, está prevista a participação da sociedade civil, especialmente na fiscalização dessas políticas, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Por meio dos conselhos municipais de direitos, né? Então, a sociedade civil tem espaço e deve sim participar, por exemplo, do pensar sobre, né? De avaliar como essas ações são desenvolvidas ou não são desenvolvidas, o que talvez nos coloque também num outro lugar de responsabilidade por essas ações, por esses serviços, por esses programas, né? Então, para além da gente desenvolver, talvez, os programas de voluntariado, que talvez a gente possa se colocar como partícipe do processo de pensar. Uma palestra sobre adoção vai acontecer sábado, dia 20, a partir das 9 da manhã, no auditório do Ministério Público de Passo Fundo. Essa palestra faz parte do ciclo Vamos Falar sobre Adoção? Esse ciclo é promovido pelo Adotier. A convidada do sábado é Rose Prigol, presidente do Instituto Amigos de Lucas, grupo de apoio à adoção de Porto Alegre. O evento, em Passo Fundo, conta com a colaboração do Ministério Público e também do Juizado da Infância e Juventude e é aberto a toda a comunidade. A temperatura começa a entrar em elevação nos próximos dias e até o fim de semana, Passo Fundo pode registrar temperaturas aí perto dos 20 graus. Veja os detalhes na previsão do tempo. A quinta-feira estará de sol, com céu limpo em Passo Fundo, pouquíssimas nuvens e sem chuva. Mínima de 7, máxima de 20 graus. O tempo começa a mudar na sexta-feira. Previsão de muitas nuvens durante todo o dia e à noite céu nublado. Mínima de 10, máxima de 20 graus. A Associação Passofundense de Cegos está completando 20 anos e na reportagem que nós vamos mostrar agora, você vai entender a importância da entidade na luta pela inclusão das pessoas cegas ou com baixa visão. Trazer as pessoas cegas ou com baixa visão para a luta pela inclusão social. Essa é a missão da Associação Passofundense de Cegos, que está comemorando 20 anos de história. É fundamental a PASSE em Passo Fundo para que cada vez mais pessoas possam ser atendidas, poderem ser independentes, sujeitos de si próprios e mostrarem cada vez mais seu potencial na nossa sociedade. A PASSE oferece aulas que atendem desde crianças na psicomotricidade e desenvolvimento dos sentidos, como tato, olfato e audição, até mesmo adultos com o ensino do Braille.
O trabalho da Cláudia é de estimuladora de alunos, como Ana e Yuri. Trabalho com as crianças no desenvolvimento de habilidades e na parte de estimulação, para que elas se desenvolvam, né, suas habilidades decorrentes da deficiência visual que ficam em segundo plano. Então, a gente precisa desenvolver o seu tato, o seu andar, o ato de se vestir, de se alimentar, de poder ter uma independência futura, né? E também procurar desenvolver a lateralidade, esquema corporal, que é o pré-braille, que a gente chama, que futuramente eles vão para o aprendizado do braille. O Braille é um sistema especial que permite a leitura por meio do tato. No Brasil, existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual e o Braille é um dos grandes responsáveis pela inclusão e independência das pessoas cegas ou com baixa visão. A APASSE, durante os seus 20 anos de fundação, né, que completamos no dia 23 de julho, teve inúmeras conquistas, né? Principalmente de dar uma qualidade de vida, uma independência, né? E trazer essas pessoas que não saíam de suas casas para a sociedade, elas se mostrarem como pessoas normais que elas são, né? Conquistando uma inclusão social de fato, principalmente até no mercado de trabalho. Hoje a gente fica por aqui. Você pode acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. O Hora da Notícia volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.